A situação do técnico Jair Ventura, segundo o repórter André Rodrigues, já está resolvida com o Goiás. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes a respeito do que disse o repórter lá da Rádio Band News de Goiânia. Será que o Jair Ventura segue ou não no comando do Goiás para o ano que vem? O que ele disse também na sua coletiva de imprensa ontem, após a derrota para o Fluminense lá no Maracanã. Além disso, no nosso vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto. O Goiás tem um lateral direito encaminhado para a Série A do ano que vem. Quero trazer aqui os detalhes a respeito de qual pode ser esse atleta, o que pensa a diretoria a respeito dos jogadores que estão hoje nessa posição. Dieguinho, o Maguinho também, será que fica para a próxima temporada? Além disso, comentar sobre a Copa Sul-Americana. O Goiás está classificado e a Serrinha. O Goiás pode mandar os seus jogos dentro do estádio Ali Pinheiro ou terá que recorrer por exemplo, ao estádio Serra Dourada, ou até mesmo pagar a punição que a Conmebol às vezes exige, né, pelos clubes que descumprem ali o combinado dentro dos seus estádios. Quero comentar com vocês sobre esse assunto, né, se teremos ou não jogos da primeira fase da Copa Sul-Americana de 2023 em nosso estádio. Esses serão os três principais assuntos que quero aqui conversar com vocês no nosso vídeo desta quinta-feira. Só antes de começarmos, eu peço aqui para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Hoje também com a gente com esse cenário aqui é muito bonitinho, né? Nem recomendo vocês acostumarem com isso não. Minha mãe veio passar aqui uns dias aqui no apartamento e deu essa ajeitada boa demais aqui em casa, mas como eu viajo bastante, acaba que não tenho esse estúdio fixo, né, em um só lugar. Talvez quando eu me aposentar aí dessa vida nômade, certamente teria um cantinho ali especial para gravar os vídeos para vocês em um lugar só bem bonitinho, né? Mas para esses próximos anos ainda, peço a colaboração de vocês também, né? Tanto para ajudar a gente aqui no projeto, entender que às vezes vai ter um estúdio mais bonito do que o outro um pertinho aqui, igual eu estou da Serrinha, às vezes bem mais longe, né? Mas enfim, sempre trazendo as notícias do nosso Goiás, que é meu, seu, de todo mundo que acompanha aqui do nosso canal, combinado? Quero passar o recadinho que permite, o pessoal que permite eu dar continuidade aqui nesse projeto, que no caso é da Agin TV, nosso apoiador aqui do canal. No domingão teremos Goiás e São Paulo. Caso você não saiba aí aonde assistir, não vai dar para você ir nesse jogo no estádio Ali Pinheiro, recomendo você conhecer a Agin TV. Plano de apenas R$ 29,90 mensais para você que vier aqui do nosso canal, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Eu vou colocar para vocês aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado o link lá do WhatsApp da Agin TV. Já vai lá, faz o seu cadastro, é bem rapidinho. O Antônio ele já te passa todas as instruções para você fazer ali, baixar, né, o aplicativo e tudo mais, assistir aí na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais. Nosso apoiador aqui do canal, Agin TV, no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma informação que eu vi muitos de vocês me perguntando, tanto aqui no caso nos vídeos do YouTube, quanto também lá no Instagram, a respeito do estádio da Serrinha, com a classificação do Goiás confirmada para a Copa Sul-Americana de 2023. Inclusive já gravei um vídeo falando especificamente sobre esse assunto, a importância do Verdão retornar às competições internacionais com um regulamento muito melhor agora, fazendo 3 jogos como visitante, 3 jogos como mandante também. Vou colocar para vocês esse vídeo na tela final e surgiu essa dúvida. E aí, na Copa Sul-Americana, os jogos do Goiás serão no estádio da Serrinha ou no Serra Dourada? A diretoria ainda vai tomar essa decisão, mas a gente já pode cravar hoje, mesmo 6, 7 meses antes do início do torneio, que fatalmente essa competição, uns 80% de chance de ser realizada com toda certeza no estádio da Serrinha. Isso porque é o que diz a regra, porque muitos torcedores estavam na dúvida em relação à capacidade do estádio Ali Pinheiro, que hoje o Goiás diz que tem mais ou menos 14.500 ingressos, no caso, capacidade para os torcedores, melhor dizendo. E a Federação Goiana, juntamente com as entidades que cuidam, né, das organizações dos eventos aqui no estado, libera em média 13.500 até 13.800, 13.900 ingressos por cada partida. Tanto é que o recorde do Goiás no seu estádio, né, foi de 13.800 torcedores lá na partida contra o Flamengo, no empate por 1-1 nesse ano. E o que diz o regulamento da Conmebol Sul-Americana, no caso, nesta edição de 2022, né, para o ano que vem, a tendência é que continue mais ou menos nesse mesmo critério, é na fase preliminar, que o Goiás não vai participar, tá? Os clubes, os 6 classificados, tanto da Argentina quanto do Brasil, não precisam passar dessa fase preliminar. A Conmebol exige pelo menos 7.500 a capacidade dos estádios. Na fase de grupos, aí sim que o Goiás irá participar, né? O seu sorteio acontecendo apenas lá no mês de março, 10.000 torcedores permitidos. Ou seja, a Serrinha com um pouco mais de 13.000
13.500, a gente não tem essa expectativa da inauguração de um outro setor no estádio, dá sim para o Goiás tranquilamente fazer os seus 3 jogos iniciais, garantindo 900 mil dólares, né? 300 mil dólares por cada partida dentro do estádio da Serrinha, dá sim para esses jogos tranquilamente ser dentro do estádio ali Pinheiro. Aí, a partir das oitavas de finais, que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, nas oitavas e nas quartas, 20 mil pessoas o mínimo, né, de público, tanto é que, por exemplo, o Atlético Goianiense, o rival do Goiás, que fez uma boa campanha nessa temporada, chegando até as semifinais, onde a Conmebol diz que 30 mil pessoas, teve que mandar, né, as suas partidas no Serra Dourada. Eu acho isso um absurdo, tá? Eu entendo, sabe? Oitavas e quartas, Sul-Americana, gente, a gente tem que pensar também que, beleza, os clubes aqui do Brasil têm muito dinheiro, mas a outra realidade, por exemplo, já a Argentina já é um pouco mais tenso, mas os clubes lá têm estádios bem mais antigos, né, que cabem tranquilamente 20, 30, 40, 60 mil pessoas, mas aí você, por exemplo, vamos supor no caso do Independente Del Valle, vai chegando nas fases finais e numa semifinal, por exemplo, 30 mil pessoas, é muita coisa para um estádio numa competição secundária. Se fosse na Libertadores, eu até entenderia, mas eu acho um absurdo essa questão de 30, 20 mil torcedores para as oitavas e quartas de finais. Acho certo também que não seja num estádio muito pequenininho, porque, né, querendo ou não, você tem essa visibilidade internacional, mas, na minha visão, oitavas e quartas, uns 15 mil já estaria de bom tamanho. Mesmo assim, o Goiás não poderia atuar, né, no caso, dentro do estádio da Serrinha, a não ser que faça ali, se fosse 15 mil, fatalmente a diretoria dava o seu jeito, né, mas enfim, não será possível na temporada que vem, caso o Goiás avance nas oitavas e nas quartas de finais, uma grande possibilidade desse jogo ser no estádio Serra Dourada e também dá uma possibilidade de um público maior. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, isso é tudo que eu tinha para dizer aqui a respeito das informações dos estádios na próxima edição da Copa Sul-Americana. Se para você é melhor o Goiás mandar os seus jogos todos, né, assim como foi nessa edição de Série A, Copa do Brasil, Campeonato Goiano, no estádio Serra Dourada, ou se seria interessante pelo menos uma outra partida, no caso, eu acho que eu falei da Serrinha, né, da Serrinha em 2022, ou se você gostaria de ver uma outra partida, eventualmente no Serra Dourada, na próxima edição da Copa Sul-Americana, e fatalmente, né, vamos torcer que isso aconteça nas oitavas, nas quartas e nas semifinais, caso o Goiás chegue até lá, terá sim que ser no estádio Serra Dourada. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre uma informação confirmada lá pelo repórter André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia. Ele cravou o seguinte: a decisão da diretoria do Goiás com o técnico Jair Ventura já foi tomada na última reunião que os dois tiveram, né, no caso, na última segunda-feira. Isso mesmo, né, o que cravou ainda no jornal, né, diário lá que acontece na Rádio Band News, ainda na tarde desta quinta-feira, cravou que o Goiás está antenado dentro do mercado e para o André Rodrigues a situação do Jair Ventura já foi resolvida na última segunda-feira. Ele só não pode cravar se ele vai continuar ou não. Então a gente já pode ter uma definição possivelmente após a partida contra o São Paulo dentro da Serrinha. Inclusive era o que vinha falando não só o presidente do Goiás, o Paulo Rogério, quanto também o Edminho e o Jair Ventura, né, o técnico alviverde, garantiu que após essa partida contra o São Paulo que teria a primeira reunião. A gente já conseguiu adiantar um pouco mais isso, né, acontecendo na segunda-feira. O André disse que o Edminho Pinheiro, obviamente, aquela negociação muito boa, né, ele não tem essa de novela, vai negociar, vai pensar daqui uma semana, não. Possivelmente, se o Jair Ventura, no caso, for continuar no Goiás, a decisão será tomada na hora, assim também como caso ele não continue. No caso, ele trouxe também um pouco mais de informações a respeito dos bastidores dessa reunião. Essa reunião teve o início com o Ali e o Edminho, né, avaliando o futebol do Goiás nessa temporada e deixando claro o interesse de ambas as partes, não só do técnico Jair Ventura de continuar no Verdão, quanto também da diretoria do Maior do Centro-Oeste. O Jair Ventura, assim como ele havia comentado naquela coletiva de imprensa, você lembra que eu trouxe aqui para vocês, após a vitória contra o Juventude, ele cravou que, assim, quer ter uma estabilidade dentro do seu cargo, uma tranquilidade para exercer o seu trabalho no começo de 2023, que naturalmente é normal a oscilação no recomeço, né, de uma nova temporada, com a chegada de novos jogadores e tudo mais. O Goiás irá sim manter uma base do seu plantel, mas o Jair Ventura quer ter um pouco mais de segurança. Algo que, por exemplo, não aconteceu com ele nos seus dois últimos clubes, né? Tanto lá no Juventude, quando foi demitido com apenas 5 rodadas no Campeonato Estadual, quanto também no Sport Recife, ele que teve algumas dificuldades na disputa da Copa do Nordeste e foi despedido naquele momento. Contra o Fluminense, agora na última rodada, ele disse que era secreto, né, o que havia acontecido nessa reunião, assim como seu voto, o que aconteceu na reunião era secreto, em uma pergunta para o próprio André Rodrigues, meio que descontraído. Eu vejo ele mais como uma forma, assim, de brincar do que... Porque se ele não tivesse acertado, eu acho que ele não faria esse tipo de brincadeira, sabe? Por exemplo, se ele não fosse continuar, a reunião fosse, digamos, um desastre, né, para ambas as partes, eu não sei se o Jair Ventura iria brincar dessa forma, iria falar algo mais sério, né? Porque o Jair ele tem muito dessa coisa também. Na hora que ele quer falar sério, meu Deus do céu, parece não sei, um diplomata, né? Mas na hora que ele tá brincando também é bem engraçado uma outra piadinha que ele acaba fazendo. Então, na minha visão,
pelo que foi o tom da entrevista, ele é muito satisfeito, agradecido com os jogadores, apesar, né, da derrota feia para o Fluminense, não quis culpar ninguém ali. Na minha visão, hoje eu acredito sim que deu bom nessa reunião na última segunda-feira para o técnico Jair Ventura continuar no ano que vem, mas caso isso não aconteça, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério, já cravou na semana passada, em entrevista à Rádio Sagres, se eu não me engano, ele afirmou o seguinte: se o Jair Ventura não continuar no Goiás, no máximo na primeira semana, né, do início da pré-temporada do Verdão, que irá iniciar lá no dia 15 de dezembro, o Goiás já irá iniciar essa sua preparação para 2023 com um novo comandante. Então, mesmo assim, com essa conversa já encaminhada com o Jair Ventura, o Goiás não está parado no mercado dentro dos treinadores, muito pelo contrário, o Edminho possivelmente já resolveu essa situação do Jair nesta última segunda-feira na sua reunião, e aí sim, agora passando apenas para os seus empresários, mas como informou o André Rodrigues, a decisão já foi tomada. Se vai continuar ou não, a gente terá esse anúncio possivelmente após a partida contra o São Paulo. Trazer os números dele aqui rapidinho para vocês, né? Após mais uma partida no Brasileirão. Se a gente pegar apenas os jogos na Série A, 35 atuações, 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, 39 gols marcados, 45 gols sofridos. Na minha visão, uma campanha excepcional do Goiás, não só do Jair Ventura, mas também com todos os jogadores, a comissão técnica, a diretoria também, que teve o seu papel importante na formação. Mas a chegada do Jair naquele momento muito bagunçado, olha, não sei se fosse qualquer outro técnico, daria conta do recado. Na temporada também soma pelo Goiás mais 4 partidas, né, na Copa do Brasil, uma vitória, um empate e 2 derrotas, chegando até as oitavas de final. Quero saber a sua visão sobre o técnico de 43 anos de idade, que você seguiria com ele para o ano que vem. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre uma informação confirmada lá pelo Sistema Sagres de Comunicação. Muito obrigado aí a galera que garantiu negociações avançadas do Goiás para contar com o lateral direito que vem jogando essa Série A de 2022 para o seu plantel no ano que vem. Isso bate até inclusive com aquela informação que a gente havia passado na última semana, né, que o Goiás estava aí já acertado com 4 jogadores. A tendência é que seja aí, pelo que a gente está vendo das negociações, o Goiás tem já conversas encaminhadas com um lateral direito, além disso com volantes, né, na região do meio de campo, com uma grande reformulação, e para um centroavante. Esses nomes aí a gente já pode esperar logo que acabar o Campeonato Brasileiro, os primeiros jogadores, né, sendo anunciados aí pelo Verdão. Nessa informação da Rádio Sagres, o Goiás está acertando, né, com o lateral direito que vem disputando essa Série A do Brasileirão. Sobre as intenções da diretoria alviverde com os jogadores atualmente dentro do plantel. O Maguinho ele tem contrato até dezembro de 2024. Você vai olhar e falar: meu Deus do céu, o Maguinho é ruim demais. De fato, pode não ser aquele jogador espetacular, mas eu até te desafio aí. Tirando os 12 grandes clubes do futebol brasileiro, a gente pegando ali os outros: Cuiabá, América Mineiro, Juventude, Atlético Goianiense, Ceará. Olha quantos jogadores laterais direitos, ou até mesmo na esquerda, cita aí 10 bons atletas. É difícil, dentro ainda mais esse outro recorte novo, né, para o Goiás, no caso, na questão financeira, que receba menos de 150 mil reais mensais, é muito difícil de você achar bons jogadores. Então, na minha visão, o Maguinho, ele é sim um bom jogador para a composição de elenco e principalmente dentro da realidade financeira atual do Goiás. Mas para o ano que vem, é sim fundamental buscar um outro jogador, de preferência que já chegue para pegar essa camisa 2, e fatalmente é uma posição que tem um grande revezamento, ainda mais para o Goiás, que tem grandes desafios, né, durante a temporada. Fatalmente irá precisar do Maguinho ali como reserva, e tem contrato até dezembro de 2024, a diretoria quer sim continuar com ele. E um nome que surge assim como uma pauta para a próxima temporada é do lateral direito Nino Paraíba. Não, o Goiás não está negociando com ele, não tem essa informação, apenas uma questão que quero levantar aqui para vocês. O Nino Paraíba, se você lembra dele, depois que ele saiu do Bahia na temporada passada, inclusive com um rebaixamento, né, o segundo rebaixamento dele consecutivo na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo assim ele foi bem. Ele estava acertado com o Goiás. Essa informação foi confirmada pelo jornalista o Emerson Júnior, lá da Rádio CBN de Maceió. Ele garantiu o acerto do Nino Paraíba ainda ali no dia 28, isso mesmo, 28 de dezembro. 2 dias depois ele acabou sendo anunciado no Ceará. Eu não tive mais nenhuma informação sobre esse jogador. A tendência é que aconteceu o seguinte: o Goiás fez uma proposta financeira, no máximo na casa de 100 mil reais mensais. O Nino acabou aceitando, né, esse pré-convite do Goiás. Possivelmente com o Ceará vendo essa situação e precisando de um jogador no lado direito do campo, também acabou fazendo uma proposta, e financeiramente, né, o Ceará, que foi para o seu 5º ano consecutivo na Série A, acabou sendo rebaixado nesse ano, é bem verdade, mas no começo do ano um poderio financeiro muito maior do que o Verdão, fato que possivelmente deve ter levado aí o Nino Paraíba para o Vozão. Entretanto, o seu contrato se encerra em dezembro de 2023, é um ponto também para a gente falar. Possivelmente o Goiás só queria fazer um contrato com ele só de 1 ano.
a tendência é que ele não continue no Ceará para o ano que vem, visando aí uma grande reformulação dentro do elenco do Vozão para a disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, apesar do atleta ter 36 anos de idade, realmente pode parecer muita coisa, mas ele não machuca de jeito nenhum, cara. O Nino Paraíba realmente é um jogador exemplar, não só para os atletas, mas para a gente, né, que busca uma vida saudável. O cara entrou em campo 55 vezes nesse ano, com 2 gols marcados e 4 assistências, e olha os seus números. Em 2021, apenas de jogos, 51, 2020, 47, antes 51, 44, 57, 44 e mais 50 lá em 2015, ou seja, o cara desde 2015, 7 temporadas consecutivas, jogando no mínimo que ele fez nessas temporadas, foram 44 jogos pelo Bahia lá em 2018 e 44 também na Ponte Preta em 2016. Sempre na primeira divisão, é bom a gente ressaltar isso. Na minha visão, se não vier com um salário muito alto, eu gostaria sim de ver o Nino Paraíba com a camisa do Goiás. Tem uma experiência muito grande, eu acho que é diferente tipo de medalhão, tem uns que só quer vir para ficar à toa, né, dentro no caso do elenco, enfim, não querendo saber muito de jogar. O Nino Paraíba, muito pelo contrário, né, foi titular nos últimos jogos, inclusive da equipe cearense no Brasileirão. Até pegar aqui os números dele certinho, na Série A foram 33 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência, mas já levou muitos cartões, né? 11 cartões amarelos nessa disputa da primeira divisão, não foi expulso em nenhum deles. 68% dos seus jogos sendo titular, 67% dos minutos do Ceará, o Nino Paraíba estava dentro de campo e participou de 7% dos gols do Vozão. Não teve aquela grande participação, por exemplo, em assistências ou algo nesse sentido, mas foi um jogador consistente durante a temporada. Como falei para vocês, segundo aí o Emerson Júnior, estava acertado com o Goiás e recebendo essa proposta do Ceará, basicamente 2 dias depois, né, e fechando para essa disputa do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o lateral direito, o Nino Paraíba. Caso você não queira um jogador tão experiente assim, eu recomendo um outro também que defende o Ceará nessa disputa do Campeonato Brasileiro, que no caso foi o Michel Macedo, isso mesmo, Michel Macedo, 32 anos de idade, somatei aqui 30 jogos na temporada, apenas uma assistência. O Michel Macedo também tem contrato até dezembro do ano que vem, aparentemente ele tem um salário maior do que no caso do Nino Paraíba. E outro ponto também que pode pesar, por exemplo, o Michel Macedo, ele trabalhou com o Jair Ventura no Juventude. No ano passado foi o lateral direito titular na disputa do Campeonato Brasileiro. Ele entrou em campo naquele ano, né, 31 vezes com 3 assistências. Gosto aí do Michel Macedo também. Aqui no Brasil ele jogou também no Flamengo, no Sub-17, Sub-20, estreou no profissional lá na Espanha, no Almeria, time que ele praticamente jogou durante toda a sua carreira. Passou também no Atlético Mineiro em 2013, 2014, sendo reserva no Las Palmas da primeira divisão espanhola em 2017 até 2018 e aqui no Brasil também no Corinthians em 2019 e 2020, né, até agora reencontrando o seu melhor futebol aqui dentro do país. Quero saber a sua opinião sobre esses dois jogadores. O Goiás está assim encaminhado com o lateral direito para o ano que vem e eu gostaria, né, de indicar aqui, não sei se eu posso falar essa palavra, desses dois jogadores. Gosto muito deles, tanto do Nino Paraíba quanto também do Michel Macedo. Na minha visão, já tem um contato aí, né, digamos, uma ligação com a diretoria, o Nino recebendo proposta, o Michel Macedo possivelmente também não irá continuar no Ceará para o ano que vem e foi titular com o Juventude, né, com o técnico Jair Ventura, melhor dizendo, no Juventude no ano passado. Quero saber a sua visão, se você gostaria desses dois jogadores. Separei só apenas do Ceará, que foi rebaixado ontem, né, para a Série B do Brasileirão. Até uma boa notícia para o Goiás, porque a gente, na teoria, teria um concorrente muito mais caro, né, com ótimos jogadores. Eu falei isso lá no começo do ano, no pós-jogo do Goiás contra o Ceará. Aquele empate por 1-1, eu falei, gente, eu acho esse empate contra o Ceará extremamente normal, até um bom resultado para o Goiás, dentro das circunstâncias do jogo, e na minha visão, naquele momento, o Ceará iria brigar no mínimo por uma fase, uma pré-Libertadores, né, no Campeonato Brasileiro. Acabou que não aconteceu dessa forma, até venceu todos os seus jogos na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil chegou até as oitavas de finais, foi eliminado assim como o Goiás, né, pelo seu rival, o Fortaleza, nesse ano, e serve até de exemplo para o Goiás. Para disputar essas 3 competições com seriedade, Sul-Americana, no caso também na disputa da Copa do Nordeste, como foi do Ceará, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, você precisa sim ter elenco e esse planejamento para 2023 precisa ser sim muito bem feito, porque senão até mesmo a tendência é que aconteça como foi no caso do Ceará, não conseguindo segurar as pontas mesmo com esse elenco estrelado, ao menos na minha visão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Vou colocar aqui para vocês embaixo na descrição o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada também. Deixe seu comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento. Pode ser qualquer coisinha aí, um coraçãozinho, uma palminha, já ajuda pra caramba para o algoritmo do YouTube entender e recomendar
para mais esmeraldinos. Além disso, o link dos nossos apoiadores aqui do canal, da GIN TV, para você poder assistir esse jogo entre Goiás e São Paulo na Serrinha, a última rodada, né, desse ótimo Campeonato Brasileiro, ao menos para nós do Verdão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!